E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Isso vai ser interessante, porque é o seguinte, vocês devem se lembrar que eu falei pra vocês que eu não deixaria as pessoas que foram viajar sem entender o que tá acontecendo. E isso é um protótipo, né? Não que eu já tenha feito isso antes, isso é uma cobaia. Lamento por essa experiência. Mas como metade foi viajar, metade está realmente foi e assistiu, eu não vou deixar quem foi viajar sem algumas explicações aí adicionais. Vou enviar também um documento igual eu fiz das outras vezes. Porém, eu estou aqui para explicar para vocês, para resumidamente, em pelo menos uns 30 minutos aí, falar um pouco do que eu vou falar em sala, que tem algumas coisas aí que são bastante importantes. Lembre-se que isso vai cair na prova, então esse vídeo vai ficar disponível aí pelo menos até a próxima prova aí, para que vocês consultem ele. Até quem assistiu, se quiser ver de novo, pode ver essa versão resumida, tá? Lógico que não vai ser uma coisa tão completa, mas é uma coisa que vai ajudar quem não pôde assistir, quem não viu, certo? Então, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, não sei se eu estou chato o suficiente falando assistam isso, né? Vocês foram viajar, vocês foram conhecer um outro lugar, mas como vocês perderam a aula, eu estou aqui para tentar remediar a situação, ok? Beleza, o que acontece? Vamos direto ao ponto, tá? Vocês se lembram que eu falei da última vez que tinha que o livro, ele dizia, ele se juntava em duas partes, né? Ele juntava na parte do café e da escravidão na hora de falar no Brasil. Era estranho falar pra câmera, eu tô acostumado a falar olhando pra vocês, mas enfim. O que acontece é o seguinte: vamos focar primeiramente aqui em algumas leis que foram sendo feitas para que a abolição da escravidão fosse sendo feita de forma devagar, de forma gradual. Vocês se lembram que eu falei pra vocês que o Brasil estava sofrendo pressões da Inglaterra para que a escravidão fosse banida, tá? Fosse abolida no país. Só que nós não queríamos abolir a escravidão. Essa era uma coisa que as pessoas iam adiando. Mas eu também falei, que vocês devem se lembrar, que as pessoas sabiam que a escravidão ia acabar. Tanto é que começaram a chamar imigrantes para vir substituir a mão de obra escrava que tinha nas plantações de café, nas fazendas, enfim, no geral. Começaram a chamar essas pessoas de fora também. Então o que acontece? Você tem aí, por um lado, você sabe que a escravidão ia acabar, e por outro lado você chama as outras pessoas para tentar contrabalancear. Mas a mão de obra escrava ainda era muito grande e havia muitas pessoas que não queriam que ela acabasse, e outras tantas que queriam que ela acabasse, como a gente vai ver mais para frente nos movimentos abolicionistas aqui. Mas qual foram as questões que foram pesando para a pessoa saber, nossa, realmente a escravidão vai acabar? De forma lenta e gradual, as coisas foram sendo proibidas, a escravidão foi sendo proibida, mas vocês vão ver que é uma coisa muito lenta mesmo, que as leis foram bem brandas assim, até que houvesse realmente abolição em 1888. Então vocês podem ver aqui, no livro fala de vocês, inclusive estou com o livro na mão aqui, que na página 222 e na 223, não, na 222 mesmo apenas, eles falam sobre algumas leis que estavam sendo feitas. Eu inclusive tinha citado essas leis para vocês, mas eu vou citar elas de novo agora, ok? Que em 1850, fim do tráfico negreiro, tá? Então em 1850 eles proíbem o tráfico. Não que o tráfico acabou, existia o tráfico ilegal, que esse tráfico até era legalizado. Até 1850 foi a proibição definitiva, tá? Em 1850 a proibição definitiva. Existia ainda o tráfico ilegal. As pessoas chegavam e desembarcavam os escravos de forma ilegal nas terras, nas terras brasileiras. Mas é lógico que era bem menos do que quando o tráfico era legalizado, tá? Porque tinha que fazer escondido. Então não era uma tarefa assim tão simples. Lembrando que nessa época a Inglaterra, sempre a Inglaterra, ela assumiu o compromisso mundial, a Inglaterra, né, de fiscalizar o mundo para ver se o tráfico negreiro estava acontecendo, e nessa época a Inglaterra estava fazendo isso. Então não era tão fácil mais você transportar escravos através do Atlântico, porque a Inglaterra estava dando a fiscalizada geral. Se eles pegassem navio com escravos, eles simplesmente apreendiam o navio, enfim, eles não aliviavam para as pessoas.
Então, em 1850 acabou o tráfico negreiro oficial, o mercado interno continuava, aqui dentro do Brasil comprava-se e vendia-se escravos ainda, uma região poderia vender para outra, enfim, e aí tudo mais, só que o tráfico da África para o Brasil foi banido. Então, 1850, fim do tráfico negreiro. Houve algumas outras leis também, por exemplo, em 1871, Lei do Ventre Livre. O que significa essa Lei do Ventre Livre? Olha só, mais uma coisa que fala que a escravidão estava sendo abolida de forma bem gradual. Que a Lei do Ventre Livre ela dizia assim: a partir de hoje, a partir da data de divulgação dessa lei, 1871, as pessoas que nascerem, os escravos que nascerem, serão livres. Ou seja, ninguém mais nascerá escravo. Porém, essa lei teve uma coisinha bem interessante nela: ninguém mais nascerá escravo. Mas e aí? A pessoa é liberada imediatamente? Não, ela não é liberada imediatamente. Ela pode ser mantida trabalhando até que ela complete 21 anos de idade. Então, olha só, a lei do ventre livre, nascia livre? Nascia, mas podemos dizer, uma expressão minha agora que eu acabei de criar aqui, ela nascia semi-livre, tá? Não era 100% livre, porque até os 21 anos ela poderia ser mantida trabalhando como escrava, certo? Então era uma lei de forma bem gradual mesmo. Olha só, os escravos, só um raciocínio aqui, os escravos que já eram nascidos, tá, seriam escravos ainda até o resto da vida. A escravidão ainda não havia sido abolida. Porém, os escravos que nasceriam não seriam mais, pelo menos até os 21 anos. Então você não teria mais escravos nascidos no Brasil pelo menos até 1893, se não me falha a matemática, 1892, por aí, né? Porque era 1871 a lei, então 21 anos dá 1892, exatamente. Então em 1892 nenhum escravo mais nascido no Brasil seria mais escravo, porque eles já teriam completado 21 anos, e caso eles não tivessem sido libertados ainda, eles seriam naquele momento. Mas os outros ainda seriam, tá? Então foi uma solução para abolir a escravidão bem gradualmente, certo? E uma outra lei que foi interessante para isso foi a lei do sexagenário. Como vocês podem ver aqui na página 222 do livro, ela foi aprovada em 1885, tá? E ela dizia que todo escravizado que chegasse aos 65 anos adquiria a liberdade. Só que aí nós temos um problema: os escravos não viviam tanto assim, tá? Geralmente eles morriam antes disso por causa das condições de trabalho que eles tinham. Então isso é uma coisa que também era para remediar a situação, só para falar, nós queremos abolir a escravidão, nós não vamos fazer ainda, tá? Então você tinha o velho e você tinha o novo. A pessoa que chegasse aos 65 anos aí seria liberta, poucos chegavam. E a pessoa que nascesse também seria livre, mas não por 21 anos, se assim o senhor quiser. Ele pode ser mantido trabalhando até ter 21 anos. Então você vê que as leis são muito tímidas aqui. Isso é para a escravidão, ok? Então vamos fechar essa parte das leis abolicionistas até a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão totalmente, tá? Uma outra lei, lei de terras, está aqui na página 222 também. Vocês se lembram que eu disse que o imperador fazia doações de terras para comerciantes, altos funcionários reais e tudo mais, e eles plantaram café, acabaram se tornando os barões do café e tudo mais. Eu citei isso na semana passada. Aqui na página 222 fala assim, sobre a lei de terras, ou seja, ninguém mais poderia receber doações de terras. Está falando aqui, proibir a ocupação e a doação de terras, ou seja, se você chega e ocupa uma terra, isso é proibido, mesmo que ninguém more na terra, mesmo que a terra esteja livre, esteja totalmente sem dono, não haja restrições, não pode ocupar e também não pode mais doar. Ou seja, isso era uma forma para que somente as pessoas que tivessem mesmo o capital para fazer acontecer conseguissem comprar terra, para que as coisas não espalhassem muito para as mãos de quem não seria muito legal adquirir e começar a plantar e ganhar dinheiro, ganhar poder e tudo mais, tá? Então, de uma forma bem resumida, eu posso dizer desses dois tipos de leis, a lei de terra e as leis da abolição da escravidão. Legal. Lutas pela abolição da escravidão, página 223. Houveram campanhas abolicionistas? Houveram campanhas abolicionistas, com certeza, nós sabemos que houveram, tá? Crescia no Brasil a campanha abolicionista, embora, claro, muitas pessoas eram a favor da escravidão, muitas pessoas eram contra, tá? Isso é uma coisa que ficou evidente aí no século XIX, tá? Houveram organização de clubes, associações, jornais, com o intuito de alertar a população para a necessidade da modernização das relações do trabalho. Ou seja,
O escravismo não mais se encaixava na dinâmica econômica do século XIX. Tá? E várias pessoas já sabiam disso, já tinham percebido isso e estavam aí faziam campanhas para que a escravidão acabasse. Chamava atenção para o caso dos Estados Unidos, como vocês veem aqui na página 223, tá? E na década de 1880, inclusive grupos mais radicais, descontentes com as medidas parlamentares deles não quererem abolir a escravidão, de quererem adiar e adiando essa medida, eles organizavam associações que auxiliavam os escravizados em suas fugas. Ou seja, tinha essa também: tá tendo muito escravizado ali, eles não estão querendo libertar, as condições estão muito ruins, vamos ajudar eles a fugirem. Então eles poderiam fazer isso também. Lembrando que grupos mais radicais faziam isso, não era todo abolicionista que ia falar vamos libertar os escravos à força. Não, os mais radicais poderiam organizar essas fugas também, certo? Outra coisa, além das fugas, tá aqui na página 223 também. Tornaram-se mais frequentes as insurreições, assassinatos, atentados e sabotagens na década de 1880, que foi a década que acabou a escravidão. Ou seja, tudo isso relacionado à escravidão também existiu, ok? Política de branqueamento. Eu comentei uma coisa sobre política de branqueamento já, e eu vou citar aqui de novo. O que acontece? Tráfico negreiro suspenso, imigrantes sendo trazidos da Europa para trabalhar aqui. Já disse o porquê na última aula, posso relembrar aqui, ninguém no Brasil queria fazer o trabalho considerado um trabalho de escravo, então trazem-se, não sei, se você for melhor de português você pode me corrigir, mas enfim, traziam-se imigrantes de fora para que eles pudessem trabalhar aqui. Nós já vimos todas essas relações na aula anterior, mas uma coisa que começou a mudar nessa questão foi que cada vez começou a chegar mais imigrantes, e aquela questão que eu falei de corpo mole, que não dava para demitir os funcionários porque não tinha mão de obra que queria fazer o serviço, então eles tinham que fazer algumas negociações e tudo mais. Isso começou a acabar, porque os trabalhadores livres começaram a chegar cada vez mais, e eles queriam que viesse muito. Por quê? Em razões econômicas, para que houvesse mão de obra disponível e para que eles pudessem demitir as pessoas que estivessem causando problemas a eles e substituídos facilmente por outros, tá? E também os salários abaixavam, porque com muita oferta de mão de obra, né, você sabe que você pode ser demitido a qualquer momento, a pessoa não vai precisar te pagar tanto assim, tá? Você aceita o salário que você tem porque você sabe que se você sair tem outro querendo sua vaga. Então é basicamente essa a estratégia, tá? E o problema econômico, podemos dizer, foi resolvido dessa forma. Traz cada vez mais. A gente sabe que as condições dele não eram boas. Eu citei isso semana passada. Então, tragam cada vez mais. Traga mais imigrantes. Traga mais. Por quê? Porque se esses aqui estiverem insatisfeitos, nós substituímos eles por outros. Tá? E isso aconteceu. Inclusive, os governos provinciais e o governo imperial ajudaram a trazer esse monte de imigrantes para cá. E tinha uma outra razão também, que era a questão racial que nós sabemos que no século XIX havia um darwinismo social muito grande. Ou seja, o que acontece aqui, você tem de um lado as teorias da superioridade do homem branco em detrimento de todos os outros, né? Nós vimos aí que isso justificou também as expansões imperialistas no século XIX. E no Brasil, o Brasil era um país que havia muitos brancos, claro, há ainda hoje, mas haviam também muitos mestiços e muitos negros. Então muitas pessoas culpavam o Brasil porque o Brasil não cresce, porque o Brasil é um país que não atinge o poder que pode ter, não atinge a liderança que pode ter. Por que o Brasil não é assim? E muitas pessoas buscavam essa solução, que era normal na época. É o que eu costumo dizer, não culpem as pessoas que pensavam assim, porque era o pensamento normal deles da época. Para eles era normal pensar assim como é normal para você hoje não pensar assim, ok? Então o que acontece? Eles buscavam essas soluções nas questões de raça. Então, se há muitos negros no país, muitos mestiços, por isso que ele não está indo para frente. Então vamos trazer mais pessoas brancas aqui, vamos trazer mais europeus. Então traziam-se os europeus, até poderia ser incentivada a miscigenação. Por quê? Porque o raciocínio era o seguinte: se a raça branca é superior, então os filhos nascerão brancos, e com o tempo a população inteira será branqueada e pronto, acabaram-se nossos problemas, tá? Era uma coisa que eles pensavam também. Isso foi uma das razões também pelas quais vieram vários imigrantes. Então essas foram as políticas de branqueamento aí que houveram, sim, no Brasil Império. Por mais que talvez para você hoje seja estranho pensar assim, para eles era uma coisa que era tranquilo pensar assim. Era o pensamento padrão da época, pelo menos na Europa e nos lugares europeus de influência europeia. Você poderia
pensar nessa questão também. Isso também você pode ver no realismo, que fala na página 225, só citando que alguns autores, ao escrever sobre essas questões do Brasil, as questões dos povos do Brasil, valorizavam a raça branca, tá? No entanto, para alguns escritores realistas, como está falando aqui na página 225, a raça branca não necessariamente ignorava as outras. Ou seja, explicando melhor, a raça branca sim se dá melhor do que as outras. É claro, eles pensavam assim, era normal. Ela sim se dá melhor do que as outras. Porém, o que acontecia? No litoral, ela se dá bem, perfeitamente bem. Agora, no interior, que é mais selvagem, os mestiços se dão melhor. Era isso que, se eu não me engano, está falando aqui... eles citam dois autores, deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça, Silvio Romero, Nina Rodrigues e alguns outros assim. Eles pregavam isso, ou seja, o tipo racial, o habitat racial do mestiço é o interior. Aí mostrava essa figura do jagunço. Por quê? Porque eles poderiam lá, no ambiente mais selvagem, desenvolver melhor as potencialidades que eles tinham, coisa que no litoral eles não poderiam. O litoral não era tão selvagem, a ocupação era melhor no litoral, mais propícia à raça branca. E no interior, ela era mais propícia ao mestiço, porque era mais selvagem. Olha só, relacionando essa questão da raça com a selvageria, no determinismo aí, racial, determinismo geográfico também, que são coisas que existiam na época, tá? E eram coisas que as pessoas consideravam sim no século XIX. E nós temos também um outro tipo de consideração, como aqui na página 225 também você vê, na 224, que das ideias do romantismo, que veio inclusive antes dessas ideias realistas que eu falei, que valorizavam o índio, ignoravam os outros, por exemplo, ignoravam os negros e de certa forma também ignoravam os brancos por eles terem sido estrangeiros. Porém, aqui ó, tá na página 225, eu vou até ler para vocês. Os românticos buscaram no indianismo a base de uma incipiente manifestação nacionalista. A identidade nacional deveria ser resgatada no elemento indígena, um tanto idealizado. Ou seja, quem eram os habitantes do Brasil inicialmente? Eram os índios. Então, na hora de buscar uma identidade nacional, que na época estava sendo formada, nós já discutimos aí em aulas anteriores que não havia uma identidade nacional formada no Brasil nessa época. Ela ainda estava se formando. Então, buscava-se elementos para ajudar a formar essa identidade. E os românticos, né, do romantismo, buscaram essa coisa, esse elemento nos índios, certo? Enquanto outros tinham outras teorias, como essa que eu falei, dos brancos se dão melhor no litoral, os mestiços se dão melhor no ambiente mais selvagem, tudo aí, e eles vão juntando, colocando tudo isso no mesmo pote. Mas isso é só para informação que eu estou dando, ok? Provavelmente não perguntarei tantas coisas assim, certo? Mas é importante que vocês saibam. Legal, agora para a gente já ir fechando aqui, nós temos alguns acontecimentos políticos. Já pule aqui para a página 228, que seria a Guerra do Paraguai. Por que essa Guerra do Paraguai foi importante? Porque ela mexeu com o exército, e a gente vai ver que mais para frente o exército que derrubou o imperador, que derrubou o Dom Pedro II, certo? Então nós temos aqui a Guerra do Paraguai. O que acontecia no Paraguai na época? Isso não está no livro, isso eu estou citando. O Paraguai era um país muito moderno na América do Sul, e ele estava se desenvolvendo sem o capital inglês. Porque a Inglaterra, a gente sabe que ela investiu muito na América do Sul. A Inglaterra, a maior nação imperialista do século XIX, ela interferia nos assuntos da América do Sul, e como do mundo inteiro, mas falando aqui do nosso país, da América do Sul. O Brasil pegava dinheiro emprestado da Inglaterra, outros países também pegavam dinheiro emprestado da Inglaterra. A Inglaterra investia aqui, e o Paraguai estava conseguindo se desenvolver na época sem esse apoio inglês. Ou seja, o Paraguai ele estava se tornando um país bem moderno, e eles estavam sendo, de certa forma, autossuficientes, e a ambição dos paraguaios estavam crescendo. Então nós temos aqui o Solano Lopes, o famoso presidente do Paraguai aqui, ó. Paraguai governado por Francisco Solano Lopes, e ele tinha planos ambiciosos. Para o Paraguai completar o seu desenvolvimento, para o Paraguai melhorar, precisava de uma saída para o mar, que a gente sabe que Paraguai não tem praia, tá? Você olha no mapa aí, talvez você já foi para o Paraguai não tem praia, o Paraguai não tem saída para o mar. E o Paraguai queria essa saída para o mar. Então, em disputa aqui, o livro fala, estava a hegemonia da região, sobretudo porque os paraguaios necessitavam da Bacia Platina para ter acesso ao Oceano Atlântico e ameaçavam os interesses argentinos e brasileiros.
Tá? Essa foi uma guerra muito importante na América do Sul, tá? A Guerra do Paraguai, então convém citar. Ela iniciou em 1864, quando os paraguaios aprisionaram um navio de guerra brasileiro. Aí o Paraguai atacou o Brasil. Foi a hostilidade que o Paraguai começou. Nós estávamos quietinhos no nosso canto, chegam os paraguaios, roubam um navio nosso, aprisionam um navio de guerra brasileiro. Isso é um ato de guerra. Foi um ataque à soberania... Opa, bati num copo aqui. Foi um ataque à soberania nacional. E aí o que acontece? O Paraguai não mexeu só com o Brasil. O Paraguai também atacou o Uruguai e a Argentina. Tá? O Paraguai também mexeu com os dois. Foi complicado. O Paraguai ficou sozinho contra 3. Mas aí você pergunta, os paraguaios eram loucos? Os paraguaios mexeram com o Brasil, com a Argentina e com o Uruguai ao mesmo tempo? Eles eram preparados. Eles eram preparados para tal. Tá? Lógico, eles não tinham muita população. Ou seja, o Paraguai na época, eu estou dizendo de cabeça, isso não está no livro, estou dizendo de outras fontes que eu li. O Paraguai na época tinha o país inteiro umas 800 mil pessoas. Não tinham nem 1 milhão de pessoas, talvez. O Brasil já tinha mais. A Argentina eu não tenho certeza, mas devia ter mais de 1 milhão de pessoas. Mas o Uruguai talvez não tinha. Não estou dizendo sem certeza aqui, estou dizendo especulando em relação a números aqui. Mas sim, era por volta de 800 mil pessoas. Eu já li anteriormente que o Paraguai tinha mais ou menos essa população na época. E contava com... o livro te dá esses números, com certeza, na página 229. Contavam com 60 mil combatentes. O Brasil, por exemplo, tinha só 17 mil. 8 mil Argentina e 1.000 Uruguai. Ou seja, o Paraguai tinha, no início do conflito, mesmo tendo uma população menor, mais soldados para lutarem na guerra. Porém, não tinha tanta população assim. O Brasil tinha. E aí o Brasil logo conseguiu mobilizar cerca de 150 mil soldados para essa guerra do Paraguai. E olha só, foram distribuídos entre o exército brasileiro, que nós já comentamos sobre ele, né, que era formado pelas camadas um pouco mais baixas da sociedade, a Guarda Nacional, que era formada pelas camadas mais altas, e o Corpo de Voluntários da Pátria, que na teoria eram voluntários, mas a gente sabe que houve muitas coerções e sequestros de pessoas para lutar na Guerra do Paraguai também, tá? E o que acontecia com os mais ricos? Às vezes eles eram chamados para lutar, os filhos deles eram chamados, e em vez de eles entregarem os filhos para lutar, ou de eles irem, entregavam os escravos, tá? Poderia acontecer isso. Então houveram muitos escravos que lutaram na Guerra do Paraguai também. Então eles mandavam os escravos para a guerra, e o Brasil prometeu para os escravos que lutassem até o fim e sobrevivessem à Guerra do Paraguai, alforria. Ou seja, o escravo lutava e não era mais escravo. Acabou a guerra, estava liberto. Estava libertado. Então vários escravos foram para a guerra também. Foram para a Guerra do Paraguai. E o que aconteceu com a Guerra do Paraguai? Para resumir a situação, porque não dá para contar a história inteira da Guerra do Paraguai aqui. Os paraguaios perderam. Não só perderam, eles foram dizimados. Morreu uma boa parte da população paraguaia. Morreu a maior parte da população masculina paraguaia. Ou seja, não tinha mais ninguém para lutar. E o Paraguai foi dizimado. Inclusive o próprio Solano Lopes também morreu, o cara que iniciou tudo isso. E o Brasil, enfim, o Paraguai nunca mais se recuperou 100% dessa guerra. Até hoje nós vemos o que o Paraguai é. A gente hoje conhece o Paraguai não por ser um lugar desenvolvido, um lugar bom. A gente conhece o Paraguai por ser um lugar onde tem muitos produtos piratas e que não prestam, né? Que a gente vai lá e compra, né? Quando a gente quer coisa barata, quer coisa de monte, né? Vai no Paraguai. Então, nossa, esse PC é do Paraguai, celular do Paraguai. Ou seja, ele não presta, né? Nós sabemos disso. E o Paraguai decaiu muito depois dessa guerra do Paraguai. Tanto é que até hoje nós temos uma visão um pouco... olhamos o Paraguai meio que de cima para baixo, né? Não iguais a nós. O Paraguai não é igual ao Brasil. O Paraguai não é igual aos outros países. Lá tem coisa falsa, blá 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 e tudo mais. Então a gente vê que isso é resultado direto, com certeza, da guerra do Paraguai, que devastou o país, e o Paraguai nunca mais se recuperou, tá? Porém, o que aconteceu com o exército brasileiro na guerra do Paraguai? O exército brasileiro foi testado, foi aprovado, tá? Embora nós poderíamos ter sofrido um pouco, nós vencemos a guerra do Paraguai até com certa facilidade, tá? Embora poderíamos ter sofrido um pouco no começo, né? Eu digo assim, porque tinha muita disparidade de números e tudo mais, mas nós vencemos, tá? Foi uma guerra que o Brasil assumiu a liderança aí e conseguiu infligir uma boa derrota ao Paraguai. Acontece que, consolidado, tá aqui na página 229, consolidado como potência regional, o Império Brasileiro saía da guerra ainda mais endividado com a Inglaterra. Isso é importante. A Inglaterra emprestou dinheiro para os países também, para que ajudasse a financiar as lutas no Paraguai, tá? Ou seja, a Inglaterra tinha todo o interesse que o Paraguai dependesse dela também, e ajudou os outros países a lutarem em questão financeira, tá?
Paraguai emprestou mais dinheiro. Só que, e aí o que acontece? Tá falando aqui na página 229. A autoimagem da corporação militar colocava-os acima da política e do regime monárquico marcado por fraudes e corrupção. O que aconteceu com o exército? O exército, depois da Guerra do Paraguai, ganhou força. Começou a questionar a escravidão também, porque afinal muitos negros lutaram no exército durante esse tempo. E acredito eu, não estou falando que eu li em nenhum lugar isso, estou apenas raciocinando aqui. Eles recebiam forrilha, eles não tinham para onde ir. Então por que não? Muitos negros ficaram no exército, enquanto depois da Guerra do Paraguai. E o exército começou a questionar algumas coisas também. E eles acabaram se vendo como os guardiões da nação, os guardiões do Brasil. Acima do regime monárquico, nós temos a força aqui. E uma coisa que acontece, que eu já citei para vocês, é que isso foi até uma das razões pela qual a Guarda Nacional foi formada. Afinal, você tinha o exército que era formado em sua maioria pelas camadas mais baixas da sociedade, você criou uma Guarda Nacional com as camadas um pouco mais altas para tentar contrabalancear um pouco as coisas. E aí o que acontece? Você vê aqui como o exército poderia ser perigoso, né, nesse sentido. Tanto é que eu já comentei que no início da história americana, bem lá no começo, eles até relutavam em ter um pouco o exército, porque o exército poderia aplicar golpes. E aqui que a gente vê que o exército começou a ter esse tipo de pensamento. Nós somos os guardiões da pátria, nós estamos acima do regime monárquico. Se o regime monárquico não estiver bem, nós podemos sim substituí-lo. Começou a haver esse tipo de pensamento, certo? E uma parte do exército, inclusive de oficiais, começaram a adotar o republicanismo. E isso não era bom para o imperador, não era bom para o Dom Pedro II. E a gente vai ver que mais para frente foi o exército, foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que era um marechal, ou seja, ele era um militar, ele era do exército, que aplicou o golpe, que tirou o Dom Pedro II. Então o fortalecimento do exército ajudou bastante nessa questão que desembocaria lá em 1889 da queda do regime do Dom Pedro II, certo? Coisas que houve aqui na página 230, você vê isolamento da monarquia, ok? Que vários fatores determinaram a crise do regime monárquico. Fala aqui nessa página, tá? Existia corrupção, com certeza, no Brasil sempre houve corrupção, tá? Não eu percebo que hoje, embora eu não seja contra a monarquia constitucional, que é o que o Brasil tinha na época, tá? Eu acho que muitas pessoas hoje, na hora de falarem do Império Brasileiro, principalmente do Segundo Reinado, tem uma questão muito idealizada dele. Eles meio que endeusam essa parte do período da história do Brasil. Claro que tinha suas vantagens, tinha suas coisas boas, assim como a República no início teve uma série de coisas ruins que a gente ainda vai ver que não foram vantajosos para o Brasil, mas na questão da monarquia havia corrupção. E as pessoas sabiam que havia corrupção. Isso no Brasil sempre houve corrupção, tá? É uma coisa que a gente não consegue fugir, tá? E a manutenção da escravatura estava irritando, sim, algumas pessoas, principalmente no oeste paulista. No Vale do Paraíba, eles usavam a escravidão bem mais do que no oeste paulista, tá? Então a gente vai ver que quando se abole a escravidão definitivamente, né, porque ela estava sendo abolida aos poucos, mas definitivamente os cafeicultores do Vale do Paraíba não gostam e tiram o apoio ao imperador. Isso foi um dos fatores determinantes para ele cair, tá? Então existiam sim várias pessoas que estavam insatisfeitas com a escravidão, principalmente aqui no oeste paulista. Houve aumento da dívida externa, inflação nos centros urbanos, pressões internas para a extinção da escravidão, e todas essas coisas fizeram com que ruísse o edifício imperial aos pouquinhos. Isso aconteceu. O que acontece? Aqui houve a formação em 1873, numa convenção de Itu, aqui em São Paulo. Ou seja, a gente percebe que o Itu seria numa divisão bem arbitrária, o oeste paulista, tá? O Itu. Fundado o Partido Republicano Paulista, está aqui na página 230, o PRP, ou seja, as ideias do republicanismo começavam a ficar cada vez mais e mais presentes na sociedade brasileira, tá? Então isso começou a acontecer também, somando aos outros fatores que eu falei, que ajudaram a ele a subir, como por exemplo a crise, o exército sendo cada vez mais autossuficiente, sendo cada vez mais
né, se vendo como responsável pela segurança nacional e sendo uma boa parte republicana, a inflação, agora está me fugindo, olhar para essa luzinha amarela aqui é bem estranho na hora de falar ao mesmo tempo. A inflação, o aumento da dívida externa, exatamente, a corrupção e todas essas coisas, elas foram ajudando com que o edifício imperial ruísse. E na questão religiosa, o imperador começou a ficar cada vez mais próximo da maçonaria, e isso irritou os católicos, tá? Inclusive, ele se recusou a sancionar uma bula papal, aqui ó, uma encíclica papal, que, deixa eu ver aqui, tá na página 231, foi uma encíclica que o Papa mandou, falando assim pro rei, aprove isso aqui. O rei se recusou a aprovar. Isso irritou bastante os católicos, e ele era muito próximo da maçonaria, tá? E os católicos não estavam gostando disso, a igreja não estava gostando disso, ou seja, ele começou a irritar a igreja também. Então você irritou o exército, você irritou a igreja, e você irritou e ainda irritará os cafeicultores, o teu edifício imperial vai ruir, ok? Então o que acontece? Houve aí, para finalizar, tá? Nessa aula bem corrida, nossa, foi corrida mesmo, mas enfim, para vocês, só para vocês não ficarem sem nada. Assinou-se a Lei Áurea em 1888, libertando todos os escravos de imediato. Fica abolida a escravidão no Brasil, não há mais escravos a partir de hoje. Nossa, foi um golpe para as pessoas que ainda contavam com a escravatura, para as pessoas, os cafeicultores, principalmente do Vale do Paraíba, que contavam muito com a escravidão ainda. A mão de obra escrava era ainda grande, tá? Ninguém esperava uma abolição tão repentina assim, embora muitos quisessem. Eles não esperavam. Estava sendo abolido aos pouquinhos, mas estava, né? Talvez, se nós entrarmos no século XX, poderiam pensar, né? Especulação minha aqui. Se nós entrarmos no século XX com a escravidão, tá bom, nós estamos no lucro, mas ela foi cortada de imediato. Não foram indenizados, porque afinal, o escravo era a propriedade, tá? Era a mão de obra que eles tinham. Eles não foram indenizados. E ao mesmo tempo, ficaram na mão, tá? E agora, o que a gente faz? A gente perdeu nossos escravos, não fomos indenizados pela nossa perda, temos que substituir toda a mão de obra. Isso não é legal. Então o que eles fizeram? Também retiraram o apoio ao imperador e se uniram ao lado dos republicanos, que em sua maioria estavam no oeste paulista, que já usavam bem mais mão de obra imigrante do que eles. Então não deu certo para o imperador. Acabou, a casa caiu para o Dom Pedro II. O imperador caiu no dia 15 de novembro de 1889, que a gente comemora até hoje essa data, que foi o golpe republicano, que a proclamação da república, eu chamei de golpe porque não foi algo que teve apoio, tá? Se você pensa, nossa, a população inteira do Brasil estava a favor da proclamação da república. Não, a maioria da população nem sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu foi uma troca de poder que envolveu ali a elite do café e o exército, que foram contra o imperador, tiraram ele de lá. E a população, os pobres da cidade, as pessoas comuns das cidades, do campo, quando ficaram sabendo disso, foram pegas de surpresa, tá? Não foi algo que eles tiveram participação. A república não foi trocada por um apoio, um clamor popular, tirem o imperador. Não. Foi o exército mais os cafeicultores ali que falaram, não dá mais, não está compensando mais pra gente esse regime monárquico, vamos tirar ele daí. Foram lá e tiraram ele de lá, ok? Então foi isso que aconteceu, e tiraram de forma ilegal. A Constituição não previa, não foi seguido nenhum processo constitucional ali que falasse, dissesse que poderia haver uma troca de regime do imperial por republicano e tal. Não, foi um golpe, eles aplicaram um golpe ali e tiraram o imperador e instituíram ali a primeira República Brasileira. O início foi o início da República Velha, né? Nós chamamos esses primeiros presidentes de República da Espada, mas isso aí nós vamos estudar ainda. Ou seja, foi uma coisa que não houve participação popular, uma articulação entre o exército e os cafeicultores ali, que tiraram ele e começaram a mandar no Brasil como uma república, certo? E aí nós conhecemos essa república também como república oligárquica, que foram as oligarquias que começaram a governar o Brasil, mas isso é assunto para depois, ok? Eu espero ter conseguido, tá? Eu sei que foi muito corrido, eu
demorou para eu selecionar o que eu ia passar aqui, porque eu não sei se deu meia hora, se deu um pouco mais, se deu menos, enfim. Se eu passei da meia hora, desculpa, mas foi corrido, que eu tive que resumir 2 horas em pouco tempo, mas eu acredito que os pontos principais eu consegui passar. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, fala comigo pessoalmente lá, manda pombo correio, como eu falo aí, enfim. Façam alguma coisa, podem me perguntar. Alguma coisa que você não entendeu, pode me perguntar que eu explico melhor. Também vou enviar um documento no grupo para vocês, para resumir aí os pontos principais, igual eu já fiz. Certinho, espero que tenham gostado mesmo disso. E até a próxima aula. Falou!